Bom dia, alunos do segundo ano, né? Então, mais uma aula aqui de Sociologia. Eu queria só enfocar, né, o que a gente vai trazer para essa aula, né, dessa semana. A gente vai trabalhar um pouco a aculturação e a assimilação. Ou seja, a cultura ela vai passando por todo um processo de transformação, né? E haja vista a cultura brasileira, né? Que é essa miscigenação, essa mistura de povos que formou e forjou o que é comportamento, hábito e costume do brasileiro. Então, o que seria essa ideia da aculturação? Né? Esse processo de mistura cultural, em que há uma fundição, vamos dizer assim, que vai fomentando essa diversidade regional, social e cultural que nós temos. Né? E perceber como que se deu gradativamente essa assimilação. Para alguns foi de forma pacífica, para outros de forma mais tensa, né? Tendo atritos, divergências, e por isso que a aula passada a gente trabalhou um pouco de conflitos raciais, né? Que dentre toda essa riqueza cultural, a gente sabe que há pontos de vistas diferentes, crenças diferentes, né? Superstições e ideias que vão, ao invés de convergir, divergir, até porque há uma diversidade muito grande. E dentre esses pontos de conflito, a gente sabe que há o racismo, né? Há alguns tipos de grupos que não se entendem e acabam gerando violência e até morte dentro da sociedade. Então, a aula passada a gente explanou um pouco isso. Os conflitos raciais, né? E como, mesmo diante de todo esse tempo de evolução da sociedade, eles ainda existem, né? Eles persistem e, de certa forma, eles estão em vários ambientes, né, da sociedade, quer seja na escola, no trabalho, na faculdade, às vezes até dentro de casa, na rua, né? Então, a atividade da aula passada foi justamente isso: vocês analisarem a sociedade através de jornais, noticiários, até mesmo às vezes retratado na ficção através de filmes, né? Como que os conflitos raciais eles persistem, né? E ainda estão, vamos dizer assim, enraigados dentro da nossa história. Por mais que a gente já passou por superações, né? Evoluções de mentalidades, evoluções humanas, a própria história mostra o quanto cicatrizes ficaram, né? Justamente por essas visões assim de distorcimento do ser humano, até pela questão da cor, da etnia e tal, né? Então é para buscar entender, conhecer através do estudo e superar esses tipos de mentalidades. Mas que os conflitos raciais, eles volta e meia surgem aí à nossa porta, ou mesmo na sociedade, para que a gente possa debatê-los e desconstruí-los. Né? Então, para a atividade dessa semana, a gente vai poder olhar um pouco melhor através de algumas leituras de imagens que eu estou disponibilizando via Google Sala de Aula, para que vocês possam perceber como que a gente vive uma diversidade social muito grande, né? E isso remonta como que a gente foi, enquanto cultura, se abrindo, né? Tendo uma abertura para esses diferentes tipos de povos, né? Com seus hábitos e costumes, e que isso foi remontando, que seria a identidade do brasileiro, né? A nossa cultura, ela realmente passou por um processo forte, intenso, né? Num primeiro momento até, vamos dizer assim, conflituoso, né? Para que a gente se tornasse o que é hoje, né? Essa cultura continental, né? Esse país com proporções mundiais no sentido de diferentes povos que vivem aqui, culturas, linguagens, né? E aí é interessante remontar essa ideia. Como que acontece esse processo de aculturação e assimilação? Então, para entender melhor, né, a ideia de cultura, porque se a gente olhar bem nesse primeiro bimestre para o segundo ano, a gente está realmente analisando, colocando em objeto de estudo a diversidade. Né? No primeiro momento, como se formou a diversidade do nosso país. Depois, a ideia de que qual foi o legado da imigração para o Brasil. O que esses povos trouxeram para nós? Eles só vieram, exploraram e foram embora? Não. Né? Então, o que eles trouxeram de bom? O que, de certa forma, houve essa troca de experiência? Na outra atividade, quais foram os conflitos, né? As tensões que surgiram dessa diversidade de povos, de culturas, de crenças e de ideias diferentes que convergiram, divergiram e que aqui estão. E para a aula dessa semana a gente refletiu um pouco isso. Como que ocorre essa aculturação? Esse processo de entendimento do outro, né, onde há uma cultura diferente da minha e eu posso mesclar, né, eu diria, o melhor dos mundos, né,
essa mistura entre uma cultura e outra, não hostilizando e excluindo, mas entendendo que pode fazer parte de um mesmo cenário social e cultural, né? E aí a gente passar a entender melhor um pouco do nosso contexto social e a nossa identidade, né? Então seria mais ou menos isso, alunos, enfocar um pouco tudo que a gente já estudou nesse primeiro bimestre, desde antes, né, nas aulas presenciais, a estas aulas à distância, né? E para que vocês tenham aí uma noção cronológica do que a gente vem trabalhando, o que a gente quer alcançar de entendimento e aprendizagem de vocês, né? E que a gente possa estar sempre revisando esses conteúdos, para que de fato vocês possam aprender, né? Conhecer melhor o país de vocês, né? Entendendo as tensões e os conflitos que existem e perceber como que foi a origem e a formação da diversidade cultural, né, do nosso país, para entender melhor o nosso passado. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e desejo a vocês uma boa semana e, sobretudo, bons estudos.